A direita perdeu a guerra cultural. Você já ouviu isso? Talvez já tenha dito isso. Provavelmente você acredita nisso. E olhando para a superfície, a tese parece sólida. Hollywood é woke, as premiações viraram culto, as novelas da Globo parecem um panfleto ideológico de 45 minutos com intervalos comerciais. Qualquer artista que você acompanha nas redes vai, em algum momento, fazer um discurso político que você não pediu. Universidades, redações, festivais, museus, tudo dominado por um único ecossistema ideológico. Então, sim, na superfície, a esquerda venceu. Dominou a cultura, dominou o entretenimento, fim de papo, acabou. Só tem um probleminha, um detalhe pequeno, chato, inconveniente, uma coisinha que a tese ignora e que muda tudo. A internet, as malvadas redes sociais, o streaming, a informação descentralizada e distribuída. Meu nome é Catarina Donato, bem-vindo a Iluminando a Escuridão. Você quer ver como a grande mídia tenta te manipular? Eu vou te fazer umas perguntas, responda sem olhar nenhuma fonte. Não vai trapacear, tô de olho. Quantos brasileiros já trocaram TV tradicional por streaming ou vídeo online? Pelo menos 1/3 já não assiste TV e consome conteúdo online. Que porcentagem dos jovens trocou as novelas da TV aberta por streaming? Mais de 84% dos jovens que assistiam novela passaram a assistir streaming. Quantos lares no Brasil já usam plataformas de streaming? Mais de 43%. Um dado aqui que eu achei interessante. O brasileiro gosta mais de carnaval ou festa junina? Festa junina ganhou e não foi por pouco, tá? Que orgulho, time festa junina 100%. Então, a direita perdeu a guerra cultural? Olha essa matéria da Foice São Paulo. Em alta no Oscar, em baixa na bilheteria. Porque cada vez menos gente vê filmes brasileiros no cinema. O primeiro Oscar no Brasil vem em pleno carnaval. O país lançou mais filmes do que nunca e teve investimento público recorde para a produção de novos títulos em 2025. Por que então a baixa na bilheteria? Vamos ver a opinião dos especialistas. Uma das principais razões por trás da queda na bilheteria do cinema nacional, dizem os especialistas, é que a maioria dos lançamentos não tem verba para publicidade. Falta dinheiro público. A culpa é sua que está vendo este vídeo agora e não está trabalhando mais para pagar mais imposto para bancar mais ainda o orçamento milionário da máquina de narrativa chamada cinema brasileiro. Esses especialistas sempre certos. E faz sentido eles darem essa justificativa. Por quê? Ou falta dinheiro roubado via imposto, ou eles teriam que considerar a possibilidade terrível que os intelectuaizinhos de esquerda odeiam, que é a população está escolhendo e que quando você escolhe, você não escolhe ele. Como você ousa? Como assim o povo ignorante está escolhendo o que vai assistir e não escolhe me escutar? Porque pensa, essas pessoas tiveram o monopólio da informação e do entretenimento por muito tempo. Quem escolhia quem ia ser o presidente era a grande mídia. Eles escolhiam quem você ia conhecer, quem você ia assistir, por quanto tempo, e você tinha que aceitar, gostando ou não. Imagina a arrogância que isso cria na cabeça de uma pessoa. Não importa quão ruim é o conteúdo ou quão enviesado seja a informação. Simplesmente não tinha outra. E agora, como ousam criar conteúdo sem consultar os grandes poderosos e sábios intelectuais da grande mídia? E as pessoas escolhem voluntariamente isso? Não pode ser isso. Deve ser falta de dinheiro, sim. Mais dinheiro para os artistas para que possam vencer a guerra cultural. Antes de qualquer coisa, vale definir o que eu quero dizer com guerra cultural. Guerra cultural é uma disputa por valores, narrativas e pela forma como a sociedade interpreta o mundo. É a batalha para definir o que é considerado normal, aceitável, admirável ou condenável dentro de uma cultura. Essa disputa acontece na arte, no entretenimento, na educação, na mídia, na publicidade, na linguagem do dia a dia. E quem influencia esses espaços molda como as pessoas pensam sobre política, família, moral, identidade e comportamentos. E aqui entra um conceito que é essencial para entender por que essa disputa importa tanto, a janela de Overton. A janela de Overton, ou janela do discurso, é um modelo político que define o espectro de ideias aceitáveis pela opinião pública em determinado momento. Ela determina o que é considerado normal,
ou extremo, movendo-se ao longo do tempo para tornar tópicos antes tabus em políticas comuns ou vice-versa. E a cultura move essa janela. Filmes, séries, novelas, músicas, humor, publicidade. Eles vão aos poucos normalizando certas ideias e tornando outras cada vez mais controversas. Algo que décadas atrás parecia absurdo pode se tornar senso comum, e o contrário também acontece. É por isso que a disputa cultural importa tanto para movimentos políticos. Quem controla a narrativa cultural não precisa ganhar eleição nenhuma para mudar o que a sociedade considera aceitável. Um exemplo que ilustra bem como essa janela se move. Hoje existe um consenso enorme de que defender abertamente o nazismo ou o fascismo é completamente inaceitável, e com razão, claro. Mas em muitos ambientes acadêmicos e culturais ainda é perfeitamente aceitável se declarar comunista, mesmo que o regime comunista tenha produzido mais repressão e milhões de mortes. A questão não é defender nenhum dos lados, a questão é observar como ideologias com históricos igualmente sangrentos são tratadas de forma tão diferente no debate público. Isso não é acidente, isso é o resultado de décadas de disputa cultural, onde o lado que teve mais acesso às instituições molda a narrativa. Durante muito tempo, a esquerda realmente teve um domínio enorme sobre as instituições culturais. Universidades, redações de jornais, produtora de cinema, emissora de televisão, festivais, prêmios, escolas de arte. Quem produzia a cultura, quem selecionava o que ia ser exibido, quem decidiu o que era arte irrelevante, em grande parte vinha do mesmo ambiente ideológico. Isso criou uma monocultura. E quando você vive dentro de uma monocultura por décadas, ela começa a parecer natural. Como se aquela visão de mundo fosse simplesmente o padrão da realidade. Isso gerou um efeito curioso no debate público. Pensa nos programas de debate e televisão no passado recente. Dois lados sendo chamados para discutir um assunto, onde os dois concordavam basicamente com tudo. Eu concordo, eu também concordo, chegamos a um veredito. Espectador, você deve chegar à mesma conclusão que a gente chegou aqui. Ha! Quem hoje reclama que a polarização é ruim, às vezes esquece que antes disso simplesmente não havia outro lado, você só via uma perspectiva. Ou a perspectiva e o contraponto que eram um pouquinho diferente, mas não muito. Mas aqui está o ponto que a narrativa de a direita perdeu ignora completamente. Esse domínio cultural institucional criou um problema enorme para quem o exercia. A arrogância do monopólio. Quando você não tem concorrência real, quando o público não tem alternativa, quando qualquer crítica é automaticamente silenciada através do cancelamento, você para de precisar ser bom, você para de precisar ser interessante e você para de precisar entreter. E é exatamente aí que a coisa começou a desandar. Tem uma ironia enorme no centro de tudo isso que raramente é apontada: os movimentos que dominaram as instituições culturais, progressismo, feminismo de terceira onda, os estudos de identidade, nasceram como movimentos de contestação. Eram outsiders, críticos do poder, céticos das grandes estruturas. Mas aconteceu uma coisa curiosa. Esses movimentos não apenas entraram nas instituições, eles se tornaram as instituições. Capturaram os estúdios de Hollywood, departamentos universitários, as redações, os comitês de premiações, os departamentos de marketing nas grandes empresas. E quando isso aconteceu, eles começaram a se comportar exatamente como o poder que quisiam combater. Passaram a definir o que era arte legítima. Passaram a silenciar dissidentes, controlar quem entrava, quem saía, quem merecia reconhecimento. O anti-establishment virou establishment. E aí surgiu uma contradição que o público começou a perceber, mesmo sem nomear dessa forma. Como pode um movimento que se apresenta como marginal, contestador, antipoder, uma minoria, ser ao mesmo tempo a posição oficial de todas as grandes corporações, de todas as premiações, de todos os estudos bilionários? Quando a Disney, a Globo, a Netflix, a maior parte das grandes universidades, os principais veículos de mídia do mundo, todos concordam com você, você é o establishment. Não importa o quanto você se apresente como rebelde. Com esses grupos dominando o monopólio da narrativa, surgiu o que ficou conhecido como cultura woke,
que é quando obras de entretenimento começam a inserir de maneira explícita e muitas vezes forçada pautas políticas, raciais ou de identidade dentro da narrativa. Isso aparece em filmes, séries, jogos, publicidade, premiações, eventos esportivos e até em desenhos infantis. E eu quero ser precisa aqui, porque esse ponto é importante. Não se trata de diversidade de personagens ou histórias diferentes, isso sempre existiu e não é problema. O problema é quando a obra para de contar uma história e começa a funcionar como uma palestra ideológica disfarçada de entretenimento. Existe uma diferença enorme entre uma narrativa que naturalmente expressa valores através dos personagens e da trama e uma narrativa que parece existir principalmente para dar uma lição de moral no espectador. E essa lição de moral, na maioria das vezes, vem sacrificando uma boa história que fica em segundo plano. E aí você tem um racha. De um lado, uma parte da indústria cultural convencida de que toda obra precisa transmitir uma mensagem política. Do outro, uma enorme parte do público que simplesmente quer assistir um filme, jogar um jogo, ver uma série, sem precisar passar por um seminário de teoria social contemporânea. Vale notar, aliás, que essa tensão não é nova. A guerra cultural entre produções soviéticas e americanas durante a Guerra Fria já mostrava como o entretenimento foi usado como ferramenta ideológica muito antes de existir o debate sobre o woke. O woke foi mais uma repaginada de uma ideologia tentando controlar a direção da janela de Overton. E por muito tempo, criticar esses exageros da indústria mainstream era praticamente proibido. Quem apontasse incoerências era imediatamente rotulado racista, machista, homofóbico, retrógrado, taxista, fascista, ultra, mega, blaster, megazord de extrema direita. É um mecanismo clássico de silenciar críticas pelo cancelamento. Mas uma coisa curiosa aconteceu. Você conhece a história do rei sem roupa. Dois espertinhos convenceram o rei de que teceram um traje extraordinário, mas invisível para tolos e incompetentes. O rei não vê nada, mas não diz nada com medo de parecer tolo ou incompetente. A corte inteira faz o mesmo, todo mundo fingia ver um traje magnífico, até que uma criança na multidão fala em voz alta o óbvio. O rei está nu. E quando alguém fala o óbvio em voz alta, a ilusão coletiva colapsa. É exatamente esse mecanismo que começou a acontecer na cultura. Enquanto os espaços institucionais tinham o monopólio da narrativa, a ilusão se sustentava. Quem criticava era silenciado, quem discordava era rotulado e a maioria que não concordava, mas também não discordava em voz alta, ficava calado. Até que a internet tirou o monopólio. Durante décadas, a produção cultural se fechou numa bolha. Estúdios de cinema, grandes emissoras, editoras, gravadoras. Se essas instituições tinham uma visão ideológica relativamente homogênea, isso naturalmente se refletia em tudo que era produzido, mas a internet destruiu esse monopólio de distribuição. Hoje, qualquer pessoa pode criar conteúdo, construir audiência e disputar narrativa diretamente com o público, sem passar pelo filtro de nenhuma instituição. YouTube, podcast, redes sociais, plataformas de streaming independentes. A produção cultural deixou de ser um funil controlado por poucos e virou um ambiente descentralizado. Na internet, você escolhe o que vai ver, quando vai ver, por quanto tempo, com quem vai compartilhar, sem ninguém dizendo o que você deve consumir. O algoritmo responde ao que você escolhe, não ao que o intelectualzinho de plantão acha que você deveria estar assistindo. E isso incomoda demais quem teve o monopólio de narrativa por tanto tempo. Porque quando você estava preso na grade de televisão aberta, na banca de jornal com 3 opções, no cinema com as produções que o estúdio decidiu lançar, você não tinha alternativa. E sem alternativa, o conteúdo ruim, enviesado e moralista continuava sendo consumido, simplesmente porque não tinha outra opção. Agora tem. E quando o público tem escolha real, ele vota com o tempo e com o bolso. Imagina se a gente expandisse esse modelo para os sistemas de governança em que você escolhe o que acha melhor para você e não ficar preso às opções que o partido decidiu que você tem que escolher. Mas estou fugindo do assunto, volta. Quer um exemplo perfeito que a esquerda não está se sentindo tão bem na guerra cultural? Hoje, uma enorme parte do público, tanto jovem quanto o público mais velho, simplesmente trocou boa parte do entretenimento tradicional por produções asiáticas. Animes e doramas explodiram no Brasil nos últimos anos.
E o curioso é que essas produções seguem uma lógica muito diferente que boa parte do entretenimento ocidental atual. Em geral, o foco principal é contar uma boa história, criar personagens interessantes, coerentes, construir drama, romance, aventura, conflito interno. Eles não parecem ter a mesma obsessão em interromper o roteiro para dar uma aula de moral ou transformar cada episódio em um manifesto. Eu gosto muito de anime, e o melhor de todos os tempos, objetivamente, é, sem discussão nenhuma, Fullmetal Alchemist. Se você discorda, você está errado. E ele tem tudo que uma boa narrativa precisa. Personagens bem construídos, que errem, que aprendem com os erros, que enfrentam consequências reais das suas escolhas, que evoluem de forma coerente. A história tem temas profundos, sacrifício, poder, responsabilidade, arrogância, questionamentos. Mas esses temas emergem da história. A história não existe para explicar esses temas para você como se você fosse incapaz de perceber sozinho. Essa é a diferença que importa. Uma história boa respeita a inteligência do espectador. Uma história preguiçosa, uma história que existe principalmente para transmitir uma mensagem, trata o espectador como um aluno burro que precisa ser ensinado. Eu gosto tanto de storytelling, de uma boa história. Adoro livros também de fantasia. O último que eu li foi esse daqui. Muito bom, mas eu vou sair do assunto. Voltando. O ponto é que uma história do herói bem feita é tudo que eu quero ver. Não que a história diga o que eu tenho que pensar ou sentir ou que mude completamente o personagem para satisfazer o roteiro. Essas histórias preguiçosas tiram a graça de consumir esses conteúdos que eu sempre gostei. Nem lembro quando foi a última vez que eu saí de um filme de Hollywood pensando, cara, que história incrível. Simplesmente eu parei de ir no cinema e tô vendo mais anime e vendo mais. Eu só mudei a forma como eu consumo conteúdo. Eu não boicotei publicamente nada. Eu só assinei o rolinho crocante e fui ver outra coisa. É o que milhões de pessoas estão fazendo em silêncio todos os dias. E a gente volta para o desespero da mídia. Quando um animal percebe que está encurralado, que o território está sendo perdido, que a sobrevivência está ameaçada, ele muda de comportamento. Enquanto ainda tem espaço para recuar, ele evita o confronto. Mantém a posição, planeja o próximo movimento. Mas quando percebe que não tem mais para onde ir, que está prestes a perder tudo, ele parte para o ataque. Um ataque desesperado, muitas vezes irracional, desproporcional. É o momento em que o animal age como quem não tem mais nada a perder. Em muitos aspectos, é exatamente esse comportamento que a gente começa a ver em grande parte da mídia e da velha indústria cultural. Olha o que acontece com o Oscar, uma premiação que durante décadas se vendia como reconhecimento máximo da excelência cinematográfica. Hoje, incorpora critérios obrigatórios de diversidade, representatividade e agenda política. Não como consequência natural que bons filmes teriam, mas como pré-requisito formal para concorrer. A premiação começou a funcionar como uma declaração ideológica, não como um julgamento artístico de qual filme é melhor. Ao mesmo tempo, crescem os ataques contra a mídia descentralizada. Criadores independentes, canais de internet, podcast, fora do circuito tradicional, passam a ser tratados como ameaça que precisa ser controlada. Surgem propostas de regulação, discursos sobre desinformação, pressões por limitação de alcance de vozes que não passaram pelo filtro da velha estrutura. A própria mídia tradicional pressiona o governo para censurar essas vozes que tiraram seu monopólio. Note o padrão. Premiações que parecem cada vez mais desconectadas do público, mas ataques crescentes contra a liberdade de produção na internet. Isso não é o comportamento de quem está confiante na própria posição. É o comportamento de quem percebe que o terreno está mudando, e está perdendo e está com medo. Então chegamos à pergunta que dá título ao vídeo. A direita perdeu a guerra cultural? E a minha resposta é que a pergunta está errada. O que existiu por muito tempo foi um domínio do monopólio cultural, mas hoje cultura também é o que viraliza na internet, o que vira meme, o que as pessoas discutem em grupos de WhatsApp, o que criadores independentes produzem fora do circuito tradicional, o que um criador do YouTube com 2 milhões de inscritos faz no quarto com uma ring light. Falando em criador de conteúdo, você já se inscreveu e deixou o like aqui? Merece, vai!
Se você olha apenas para premiações, grandes emissoras e certos ambientes artísticos, pode parecer que a disputa acabou. Mas se você olha para o ecossistema cultural mais amplo, a internet, os criadores independentes, as plataformas de nicho, a diversidade de consumo que nunca existiu antes, a história parece bem diferente. Não existe um vencedor ou perdedor da guerra cultural. Ela mudou de campo. E no novo campo descentralizado, onde o público tem escolha real, as regras são outras. Não importa mais quem tem acesso às instituições, ao comitê de premiação, à grade de programação. Importa quem consegue contar uma história boa o suficiente para que as pessoas escolham assisti-la voluntariamente. A parte mais interessante de tudo isso não é política, é quase filosófica. O monopólio da narrativa sempre foi uma ilusão sustentada pela ausência de alternativas. Quando o rei está nu e ninguém pode falar nada, porque quem fala é cancelado, rotulado ou simplesmente não tem espaço para falar, a ilusão se sustenta. Mas quando o público tem alternativas reais, ele toma uma série de pequenas decisões individuais, aparentemente insignificantes, que somadas moldam a cultura muito mais do que qualquer discurso em premiação ou qualquer editorial de jornal. Isso é o mercado, coisa que socialista odeia com toda a força. Essa é a forma mais silenciosa, mais poderosa de votar ou consumir ou lutar em uma guerra cultural. E o que estamos vivendo agora é um momento em que o resultado desse voto silencioso começa a aparecer nas salas de cinemas vazias, nos ratings de televisão caindo, nos filmes que fracassam, nos jogos que ninguém compra, nas campanhas publicitárias que viram meme pelo motivo errado. Quando o monopólio acaba, a única coisa que ainda importa é uma: você consegue fazer algo bom o suficiente para que as pessoas escolham voluntariamente prestar atenção em você? Obrigada por assistir até aqui. Se você ficou até o final, significa que pelo menos esse vídeo passou no teste. Entre no nosso grupo de WhatsApp para conversarmos sobre esses e outros assuntos e até a próxima!